Thank you very much for your introductory remarks. I'm absolutely sure that you said some very nice words about me. But since you said it in Portuguese, which I can't understand, I can imagine what you said, and imagination always outsmarts reality, so thank you for that. On the other hand, I learned now here in your country that the real language of theory of history is Portuguese and not German. And I have to struggle with this growing minority complex here. Looking, the crowds, the numbers of you, it's absolutely impressive. The Bible is true. A prophet never counts in his own country. So the German historian, philosopher has to go to Brazil in order to find out that there is something interesting in what he has to say. But since the time is rather short, and it is even shorter since my good friend Stefano Martins will translate my German English into an understandable Portuguese. The time is even shorter. But, and we have lost already 20 minutes, but these 20 minutes are very important. You couldn't see, I think you witnessed, there was something, a struggle between humans and machines. And there is a so-called post-humanistic tendency in modern intellectual life. There is a terminus of post-humanism, and very prominent scholars and philosophers say humans are imperfect, machines are not. So in the long run, the machines will become more intelligent and more powerful than the humans. That is what this bloody laptop tried to teach us. And we made it. So let me start now my paper on temporalizing humanity, humanism in historical thinking. Eu gostaria de agradecer a calorosa acolhida que me foi reservada aqui no Brasil em geral e aqui em Goiânia ao ver esta turba multa que aqui se reuniu para me prestar esta homenagem. E estou gradualmente entendendo que a língua em que se pratica a teoria da história e filosofia da história contemporaneamente é o português, o que dá razão à Bíblia de que ninguém é profeta em sua própria terra, já que na Alemanha eu jamais conseguiria reunir um público tão grande. E nós já perdemos 20 minutos ou mais para começar, diante de um fato típico do combate sem quartel entre humanos e máquinas. E a porcaria deste computador estava tentando nos dar a lição de que as máquinas são perfeitas e os humanos não o são. Mas nós acabamos por vencer a batalha e dobramos a máquina. Tanto que vocês poderão ver aquilo que eu tenho aqui para apresentar. E essa característica de achar que as máquinas estão acima dos humanos parece ser própria do pensamento pós-humanista, que caracterizaria a vida intelectual moderna. Homens imperfeitos, máquinas imperfeitas, mas nós dobramos essa realidade. E como nós já perdemos algum tempo, e além disso teremos que fazer esse ping-pong para que o meu amigo Estevão Martins possa traduzir para vocês o meu inglemão, que é uma mistura de inglês com alemão, então eu vou passar direto para a minha apresentação, da qual eu não tenho aqui cópia, portanto vou ter que ficar virando para lá de vez em quando, que se chama Temporalizando a Humanidade. Humanismo no pensamento histórico. Well, the meaning of humanism in historical thinking is humanism in an historical perspective. So I will not speak about historical thinking, but I will historically think about humanism. And the picture you see is the picture of one of the most important humanists in modern intellectual history, at least in my German mind. It's Johann Gottfried Herder.
who published letters for the promotion of humanity, of humanität, and this is the covering picture, and that is Humanitas, sitting on the stars with a text in her hand, and that refers, of course, to history, including nature. Now, this is what I wanted to speak about if I make it in our limited time. I will speak about why humanism, what is humanism. My answer is only a Western idea what humanism is. And then I will try to outline a universal historical perspective within which this Western humanism has to play a role. And then I have to thematize and to address the limits and the self-criticism of our Western humanism, and at the end I will try to develop some future perspectives. Now you will see that the core of my thinking about humanism is something which comes from the present-day situation of a new dimension of our work as humanists and scholars, a new dimension where intercultural communication has got more and more important. And speaking about Western humanism in Latin America exactly fits the new strategic situation. I believe that it is Latin America who has the possibility of putting the Western tradition into a perspective where this tradition is kept up and at the same time put into some critical distance. And that is necessary to come into a fruitful intercultural discourse with non-Western colleagues and intellectuals. Wow. A imagem que vocês veem é a capa. A imagem que vocês veem é a capa do livro de Herder, no qual ele publica as suas cartas sobre a promoção da humanidade. E ela representa a humanidade sentada sobre as estrelas e segurando na mão um texto que é a história com a qual a inteligência humana domina o tempo e a natureza. O desenvolvimento do raciocínio que eu vou apresentar aqui a vocês vai seguir 5 passagens, 5 momentos, 5 pontos. O primeiro deles é por que o humanismo? O segundo é que tipo de humanismo? Em que corresponde o modelo ocidental de concepção do humanismo e como ele pode ganhar uma perspectiva universal que vá além dos limites de sua concepção como ocidental. Quais são as principais características, tendências da evolução histórica dessa concepção e como a crítica pode conduzi-las para além dos seus limites. O núcleo do meu pensamento diz respeito ao fato de que a perspectiva humanista é, na situação de hoje, uma perspectiva estrategicamente incontornável. E ela se exprime dentro de um processo de comunicação intercultural sem o qual nós não sobrevivemos. E esse paradigma do humanismo ocidental, na lógica da comunicação intercultural, possui na América Latina uma potencialidade extraordinária que confere ao espaço latino-americano uma situação estratégica. Nesse espaço existe a possibilidade, pela sua própria conformação histórica, de preservar a tradição ocidental, mas também de a superar ao colocá-la numa distância crítica. E esta reflexão é a que eu vou aqui lhes apresentar. So my first question is, why should we speak about humanism? Is humanism not dead? As Marx said about Hegel, that he is dead like a dead dog, that we forget it, look at the intellectual life. The leading Western intellectuals of the 20th century, Derrida and Foucault and
whoever, Heidegger, Nietzsche, all they say, humanism is dead. I think that is not true. Maybe that humanism is dead, but we need it nevertheless. Why? We have to face a situation where the encounter of different traditions brings about a new question. What do we have in common, and how can we treat the differences we have within ourselves in our identity, because a Western identity is different from a Chinese one. But today we have to come to terms with each other. If not, we have a clash of civilizations. And you can observe that this is going on. It is one of the mainstream of the intercultural discussion in the humanities, a growing non-Western ethnocentrism, which I think is a wrong way of solving the orientation problems in the age of globalization. Therefore, we have to ask, what is our common starting point for cultural orientation? The answer is simple. We all are humans. Really? What makes it, what brings about the difference? The difference stems from the different ways to live a life of being a human. And thematizing man or humans should bring about both an idea of what we have in common and an idea of what it means to be different. And that is what I think humanism today should be, and I think we need. Meu primeiro ponto é por conseguinte delimitar o que é humanismo. Nós poderíamos simplesmente seguir Marx e dizer cachorro morto. Nem se dá mais ao trabalho de chutar. Mas assim pensariam Derrida, Foucault, Nietzsche, outros pensadores. Eu entendo, no entanto, que eles estão errados. E mesmo que se dissesse que o humanismo está morto, nós continuamos precisando dele. Então há um equívoco a ser superado. O humanismo hoje, na realidade, tem que ser entendido como um entrecruzamento das mais diferentes tradições, mediante o qual nós consigamos entender o que nós temos em comum e quais são as diferenças que nos distinguem, sem que isso nos afaste. Por exemplo, há características distintas entre o que é a tradição ocidental e o que é o pensamento chinês, mas todos somos humanos. É preciso, por conseguinte, que nós nos entendamos com essa realidade, nós temos que nos haver com ela, porque de outra forma nós fomentamos um verdadeiro conflito das civilizações. E esse seria o caminho errado, que seria nos fragmentarmos num crescimento irrefreado de etnocentrismos que agora não seriam mais ocidentais, seriam diferentes etnocentrismos não ocidentais. E esta é uma questão importante, sobretudo neste período em que nós nos encontramos da globalização. Na era da globalização, este é o melhor caminho para nós superarmos os problemas surgidos do estranhamento. Por conseguinte, o ponto de partida é que nós somos todos humanos e precisamos entender que formas diferentes de ser humano nos caracterizam. Por conseguinte, o humanismo é hoje alguma coisa que, mesmo criticada, tem que ser recuperada. So my next point is, what do I understand by humanism? And I will speak about the Western concept, since the term humanism is a Western one. When the Chinese were asked about their humanism, they had to invent a Chinese word to characterize humanism. So, what do I mean by humanism? Normally, many scholars think humanism is a form of the intellectual life of Europe in early modern times.
The paradigmatic humanist is Erasmus from Rotterdam, or Pico della Mirandola, and the great thinkers of the Renaissance and the following centuries. This is not what I mean by humanism. Edward Said, that famous Palestinian philosopher in the United States, wrote a book about humanism, and here humanism is just the liberal form of academic discourse in the humanities, which in a certain way was invented in the Renaissance time. But all this is more pre-modern. My issue is modern humanism. And that is what I want to make clear in a rather short way. Unfortunately, every point needs an hour, of course. But I will do my best to bring it together to some essential sentences. Eu gostaria, pois, agora de explicar com mais cuidado o que eu entendo por humanismo a partir do modelo ocidental. Tradicionalmente, o modelo ocidental foi definido, entendido, como aquele próprio do início da Idade Moderna, no período do Renascimento, de que são exemplos, por exemplo, Erasmo de Roterdã ou Pico della Mirandola, em que é a vida intelectual europeia nesse momento e a sua respectiva liberdade crítica de pensamento. O pensador recentemente falecido, palestino, filósofo Edward Said, que viveu nos Estados Unidos, defende esse mesmo tipo de modelo, em que o humanismo é, na realidade, a forma de um discurso liberal praticado no meio acadêmico acerca das humanidades contemporâneas. A minha ideia de humanismo moderno é mais restrita e eu vou agora explicar-lhes em que ela consiste. Now, what is the Western concept of modern humanism? The first point is that the starting point of Western modern humanism is a philosophical attitude symbolized or represented by Thomas Hobbes, or better John Locke and others, that the basic principles of human sense generation can only be found and discussed by referring to the culture of humans. It can be made rather clear, mainly for philosophers, by quoting Immanuel Kant. Kant said, mankind has three main questions, and philosophy is an answer to that. The first question is, what can I know? The second question is, what shall I do? The third one is, what may I hope for? And then Kant said, we can put all three questions, the basic questions of cultural orientation, into a single one. What is the human being? Was ist der Mensch? A primeira característica que eu quero lembrar para compor essa concepção do humanismo moderno está inspirada em atitudes filosóficas, de que são exemplos Thomas Hobbes, ou mais provavelmente John Locke, mas que receberam uma formulação insuperável no pensamento de Immanuel Kant. Em que reside o princípio que produz sentido a que se pode referir para se entender o que é a cultura produzida por seres humanos? E este princípio pode ser explicitado pelas três perguntas que Kant coloca como seu programa filosófico. O que eu posso saber? O que eu devo fazer? E o que me é dado esperar? O que eu posso saber? O que eu devo fazer? E o que me é dado esperar? Este é o programa filosófico da humanidade. E eu resumo isso reduzindo a uma formulação única, que é o que Kant utiliza para definir a sua busca. Afinal, was ist der Mensch? Ou seja, o que é ser humano? This philosophical anthropology is not humanism. The
know the answer of what a human being is by Thomas Hobbes is, he is a wolf. Homo homini lupus. Humans are interrelated as wolves against each other. No, that's humanism. A new element, a decisive element, has to be explicated and thematized, which defines the humanistic version of this philosophical anthropology, namely giving the human being a normative quality. And this is expressed by all main philosophers and intellectuals of the late 18th and early 19th century. But I think Immanuel Kant has given this normative quality of what it means to be a human being a wonderful formulation which we can use when we start to discuss the intercultural issues. Kant said, every human being is more than only a means to the purpose of others, but a purpose in him or herself. And that, he says, gives every human being, and he means including women, including children, including people who are mad in their minds. You can read it in Kant. Dignity. This is the basis for modern Western humanism. Esses primeiros enunciados que eu lhes dei constituem mais propriamente o programa de uma antropologia filosófica que sozinha não basta para resolver as perguntas. Ela precisa ser potenciada para além disso para ultrapassar os limites do pensamento, por exemplo, como o de Thomas Hobbes, para o qual, no fundo, o homem não passa de um lobo para o outro homem. E esta é uma abordagem que eu não quero aqui defender. Pelo contrário, eu preciso descobrir elementos que expliquem uma dimensão humanista para essa resposta e eu preciso descobrir um modo de conferir a essa concepção de humanismo uma qualidade normativa. Isto parece ter sido feito de uma forma muito feliz ao final do século XVIII e ao começo do século XIX, em que se qualifica o ser humano, e para isso eu cito uma das passagens mais inspiradas de Kant, que diz que todo ser humano é sempre mais do que meramente um meio para a realização dos fins dos outros, mas ele é em si mesmo um fim. A dignidade do ser humano está aí constatada. E Kant continua comentando, e isso vale, imaginem vocês, inclusive para mulheres e crianças. Ou seja, por acaso, ambos foram incluídos na categoria de seres humanos. Essa questão é um ponto de partida porque ela é inclusiva e não excludente. Well, this principle, this humanistic principle of human dignity has been established in different forms, and I can only list them up, and then I will come back later in my historical interpretation. The first thing is this humanism is universal. The dignity is applied to every human being all over the world. In your translation, which was much more than a translation, it was an interpretation. You said something about this humanism is inclusive. And that is good. It is an empirical and a normative inclusiveness. The second thing, this humanism is a form of political culture. It is realized in the idea and in the constitutional reality of human and civil rights. The third thing, and that brings us into the business, namely the humanities, humanism is universal historicism. Number 4, humanism is individualism. I will come back to these issues, and at the end, humanism is something, I only have a German word for it, it's Bildung. In
it would be wrong to translate it in education. No, it is a kind of self-cultivation. The Chinese have a wonderful word stemming from Confucianism, but I can't pronounce it, not to speak about writing it down in Chinese. Bom, ele me pegou porque eu acrescentei uma coisa que ele só veio dizer depois. Né? Em primeiro lugar, eu quero dizer, eu não vou poder desenvolver todos os tópicos, mas começo por listá-los. Em que consiste isso? Primeiro, o humanismo é universal, tanto em referência a cada indivíduo, quanto em referência ao seu valor normativo. Depois, o humanismo é, e aí ele fez o comentário, é includente, inclusive, não excludente. Segundo, o humanismo se reveste de uma característica de cultura política, que se exprime na tradição dos direitos humanos e dos direitos civis. O humanismo inclui o respeito pleno indivíduo por indivíduo. E o humanismo é uma historicização, o historicismo universal, ou seja, caracteriza pela historicidade o homem. E, enfim, o humanismo é Bildung, uma palavra alemã para a qual o professor entende não haver adequada tradução, mas que é mais do que ensino, treino, educação, e que eles definem por uma paráfrase, self-cultivation, que é o autocultivar-se, que é a raiz do termo cultura. Well, I think I should add the last characterization by thematizing those tendencies in human life against which humanism has been established. What is the contrary? Looking at the universality, the first thing, humankind is universal, it is a turn against any limitation of specific human values to one group indifferent to others. In a way, it is the end of ethnocentrism. In respect to political humanism, this humanism is against political absolutism, totalitarianism, and authoritarianism. Universal historicism is against any form of essentialism, that something is fixed for all times. No, it is in itself has a temporal dynamics, and individualism, of course, is directed against any form of collectivism. And the Bildung, the self-cultivation, is against what I would call educational utilitarianism, where the main purpose of education is to create competence the people, the society, or who else needs for practical life. Bildung goes beyond that. In Germany, even the word humanismus was invented in a book against educational utilitarianism. And the last word, what is the best cultural manifestation of this Western humanism? I will not speak about my favorite philosophers, but I will mention, I think, one of the most cultural examples for this Western humanism, and that is Mozart's Magic Flute. Eu gostaria de insistir sobre alguns aspectos que explicitam os tópicos que eu acabo de lhes apresentar. Com respeito à universalidade do humanismo, isso quer dizer que essa concepção se volta contra qualquer forma de limitação de valores humanos a determinados grupos, de forma a opô-los a outros grupos. A dignidade da pessoa humana e o seu respeito fundamental se opõem, como característica do humanismo,
a qualquer forma de absolutismo político, de totalitarismo ou de autoritarismo. A perspectiva do universalismo temporalizado, ou seja, a historicização dessa questão, significa que se opõe à minha concepção a qualquer forma de essencialismo estático. A minha proposta valoriza a dinâmica temporal da inserção histórica. O respeito dos indivíduos, não ao ponto de os transformar em ícones, na realidade explicita a minha oposição a qualquer tipo de coletivismo. A concepção de Bildung, dessa autocultura, é na realidade um movimento contrário ao utilitarismo educacional, que instrumentaliza as pessoas. E diga-se de passagem, no século XIX, quando a expressão foi cunhada, ela foi cunhada de forma a explicitar esta oposição ao utilitarismo educacional. Eu poderia citar grandes nomes da tradição filosófica que esposam tais posições. No entanto, eu prefiro recorrer a uma exemplificação heterodoxa. E, para isso, eu vou lançar mão da flauta mágica de Mozart. Now, my next part is an attempt to put this Western humanism into an historical perspective. It is rather easy to tell you the story of Western humanism. It will start with a little bit Greek philosophy, not very much. Plato and Aristotle were no humanists at all, but with Cicero, the Stoa, and then we go to Renaissance time and end with our heroes, Kant and Adam Smith and Montesquieu and so on and so on. But this is a Western perspective, and that is a wrong perspective for an intercultural communication. So it is now my attempt to put this humanism, to make it understandable and to make it an issue of intercultural communication by putting it into a universalistic perspective where the others, the non-Westerners, are included. Sempre se pode percorrer, e eu gostaria agora de colocar em perspectiva os principais componentes históricos da evolução dessa concepção. Sempre se poderia começar com Platão, Aristóteles, Cícero, passar pelo Renascimento, aterrissar em Adam Smith ou em Montesquieu, mas isso sempre nos mantém numa lógica que não é a do humanismo que eu estou aqui apresentando, porque isso é exclusivamente uma tradição ocidental. E essa perspectiva ocidental, para mim, é insuficiente, se não incorreta, para levar em conta a proposta que eu faço de uma comunicação intercultural. E, por conseguinte, necessita ser aberta para incluir a perspectiva de outras referências que não sejam a da matriz ocidental. How do we come to this universality? Well, we have to start with something which is a horror for postmodern ethnologists or cultural anthropologists, namely with anthropological universals. What every human life form has in common with every other one. And you know, cultural anthropology, Clifford Geertz and all these great heroes, they say that is absolutely nonsense. Every culture is something of its own. There are no anthropological universals. Fortunately, that is an empirical question, and I can give you some answers. There are indeed anthropological universals. So that is my starting point. What every human life form has in common with every other one. And then I have to historize it and to develop an historical perspective which in the long run leads to the present day globalization process. Na perspectiva includente, em que consiste, por conseguinte, esse universalismo, essa universalidade? Eu considero que é necessário que nós busquemos
universais antropológicos, mesmo que isso provoque portuejas e reações alérgicas em alguns pensadores. O que nos é comum, o que arrepiaria as costas de um Christoph Goethe, que diria que cada cultura é absolutamente única em si e, por conseguinte, não admite interação com as demais. Ainda bem que se trata aqui de uma questão empírica, e eu vou lhes fornecer elementos para dizer há componentes antropológicos universais que são comuns a todos nós e a quaisquer outros, o que é fundamental para que nós nos situemos no universo da era da globalização em que nos encontramos. So let me start with the anthropology of human morality. What does it mean? I have to make it unfortunately rather short. In every human life form, humans are defined as persons. That means individuals with a physical and psychic continuity and with a responsibility what they do and what they don't do. This is universal. That is a kind of an anthropologically universal morality which is given in every life form at every time. Infelizmente eu não posso me deter de uma maneira muito alongada sobre cada tópico, mas eu começo por um tópico que é de natureza moral. Significa, o primeiro elemento comum universal que nos reúne é o fato de que todos os seres humanos são definidos em quaisquer culturas como pessoas, indivíduos com uma continuidade física e psíquica e, por conseguinte, responsáveis pelo que eles fazem no cotidiano. E isto é um universal antropológico de cunho moral que se encontra presente em quaisquer culturas. Now, if you take that up and say, oh, wonderful, humanism is universal. Every culture is humanistic, which of course is nonsense. What is the problem here? The problem is that this quality of being a human being in archaic societies at the very beginning of human history is limited only to one's own people. We are humans. If you belong to a certain Indian tribe in the North America, you call yourself Apache, you call yourself Comanche, you can call yourself Egyptian, you can call yourself in Africa Bantu, and that Khoi, what does it mean? Always the same, man. We are human, the others are not. This is exactly the contrary of humanistic universalism. Therefore, we need an idea of an historical development, which I would like an idea to call an idea of cultural evolution. From this ethnocentric limitation to the modern universality of the idea of humanity. This is my proposal for an up-to-date philosophy of history. And I will tell it you within 5 minutes, because I don't have more time. Bom, como eu acabo de dizer, dá a impressão de que o humanismo é universal, o assunto está resolvido, mas não é bem assim. A qualidade de ser humano não era universal se nós levarmos em conta, por exemplo, as sociedades arcaicas. Nelas, as sociedades consideravam humanas só a si mesmas, excluindo todos os demais. Então, com isso, essa limitação vai justamente na contramão do que eu acabo de lhes dizer. Se você se intitula Apache, ou Comanche, ou egípcio, ou na África, o Bantu ou Khoi, você está falando de si à exclusão dos outros. Os outros não são. Só nós somos humanos. Isto é um problema que tem que ser resolvido. A minha proposta para a solução desse problema é desenvolver uma tese sobre
a evolução histórica das culturas para entender como se migrou das limitações do etnocentrismo para uma proposta moderna, universal de humanidade, de tal forma que nós possamos atualizar esta abordagem para os dias de hoje. Como é um problema muito simples, provavelmente eu só conseguirei explicar isso nos 5 minutos que me foram dados. Now, in order to develop a universal historical perspective, which starts from the anthropological universals of an ethnic definition of what it means to be a human being to our universal one, we need an idea of a continuity of universalization, and at the same time a universalization within which the difference of the so-called world civilizations developed. And that has first been introduced into the realm of philosophy of history by Karl Jaspers. And this is my starting point, but in a modernized Jaspers, in the form of Eisenstadt and other people who made a working ideal typological means for historical thinking out of this Jaspers idea of actual time. Para compensar esta referência de definição de caráter étnico dos processos de afirmação das sociedades, é preciso que se desenvolva a ideia de continuidade do processo de universalização que conduza à constatação das diferenciações entre as civilizações, como elas se foram distinguindo ao longo do tempo num processo contínuo. O primeiro pensador a introduzir essa questão nesses termos no campo da filosofia da história é Karl Jaspers. E é por referência a ele que eu quero propor a abordagem dessa questão, como isso também evolui para outros pensadores como Eisenstadt, de tal forma que se entendam quais são as características ideotípicas desse pensamento para caracterizar a evolução dos tempos antigos para os tempos modernos. Now, what is the decisive quality of actual time? It is a process where the ethnic limits were principally transgressed and the idea of what it means to be a human being has become universalized. The others are humans as well. And that brought about a completely new way of intellectually thinking about one's own people, the otherness of the others, and the whole worldview you need in order to live your special cultural life. Como é que se caracteriza essa concepção da migração para o tempo presente? Ela acontece pela superação dos limites étnicos que prevaleciam, de tal forma que a concepção de ser humano inclui todos os demais mediante a universalização do alcance do ser humano. Ou seja, na prática, eu olho para os outros e digo, eles são humanos também. De forma que a inclusão na minha autoconcepção como eu, da alteridade dos outros, cria uma comunidade universal que me permite reconstruir uma visão de mundo em que todos estão em pé de igualdade. Now, the best example for this new universalism is what we call the world religions. Christianity is no longer a religion for one people. It is a religion for humankind. The same is true for Taoism, Buddhism, Islam, Hinduism, and like this new universality. This is only an example. The structure of understanding human life and the world of where the humans have to live, a new way of, how should I say, shaping the world has been brought about
on this new level by the actual time cultural evolutions. Namely, there are three basic categories of creating cultural meaning and sense to the world. The first one is the human self. The second one, the extra-human world. And the third one, the superhuman divinity. A clear distinction, which is absolutely new. Uau. Pode-se dar um bom exemplo dessa passagem que rompe os limites do etnocentrismo, embora não seja o único exemplo, mas é um bom exemplo, que é as religiões universais. Religiões que deixam de ser religião de um só povo e passam a ser as religiões de qualquer povo, como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo ou o islã. Romperam as barreiras da limitação étnica. Dessa forma, criam relações de referência para as pessoas que permitem entender a vida humana como tal e a vida humana no seu respectivo mundo, tal como ele se apresenta aqui e agora, o que habilita as pessoas a formatar o entendimento do mundo, shape the world, num outro padrão de nível cultural, em que a inclusão está presente. E esta inclusão, nesse nível inovador de padrão cultural, leva em conta três referências: o eu, o mundo exterior ao eu e o mundo superior ao eu. O eu, o mundo exterior ao eu são todos os demais da natureza, e o superior ao eu é a divindade supra-humana. So you can see, without this actual time idea of the human self, humanism would have been impossible. And that is not only a Western idea that humans have a self, a subjectivity, but that is universal for all those cultures and civilizations who have brought about this universalization of the idea of humankind. Now what about difference? The difference didn't vanish. It got a new interpretation. The others are humans, but we are the better humans. Confucianism is a wonderful example. Every human being is a potential Chinese, but only we who know 5,000 characters and eat with chopsticks are the real humans. And that is an imbalanced interrelationship between different concepts of being a human being. An Indian example, only in India it is possible to better your karma by being reborn on the world. Only there you have a chance to promote yourself in the sequence of reincarnation. I even didn't know this is a kind of an ethnocentric human universalism. Not to speak about the West. I mean, we are civilized, the others are the barbarians. This is universal. Com isso se vê com clareza o que representa a concepção do eu a cada tempo presente, sem o que a elaboração de uma ideia de humanismo / humanidade se teria tornado impossível. Por conseguinte, torna-se possível elaborar para todas as civilizações uma noção universal de humanismo. Que fim levaram as diferenças? Sumiram? Em absoluto. Elas foram agora reinterpretadas sob essa nova perspectiva. Quase sempre há um renascimento larvar por trás disso do etnocentrismo. Por exemplo, os outros são certamente humanos, só que os bons humanos somos nós. Dou 2 exemplos disso.
No pensamento do confucianismo, todos os humanos são possíveis e, sem dúvida, são chineses em potencial. Porque só nós, chineses, somos capazes de dominar 5.000 ideogramas e todas as suas possíveis combinações. Então tem muito chão para percorrer. Também na Índia, com o karma, só ali se tem a possibilidade de renascer pelas sucessivas reencarnações no mundo até se chegar à perfeição de si próprio. Isso é uma reapropriação etnocêntrica do universalismo humanista. So you see that the actual time revolution or step of evolution has brought about an exclusive universalism of humankind. And this lasted for thousands of years, and it is still absolutely powerful today. But we can't go on any longer with that, because the different life forms and modes of thinking are coming closer and closer together. There is a lot of Chinese people living in Canada, and we have the Turks in Germany, so you can't keep it apart. They are there. And we have to do, and this is my next point, a next step of cultural evolution. And that is simply the step from an exclusive, universal idea of humankind to an inclusive, universal idea of humankind. And it is my idea that modern humanism is a step to this new period of cultural evolution. What means modernity is a second actual time. Na lógica em que nos encontrávamos, certamente se poderia sempre dizer os civilizados somos nós, os outros somos bárbaros, mas isso tem que ser superado. A concepção do tempo axial presente que gira em torno de mim conduziu, no fundo, a uma visão universal de humanidade excludente dos demais. E essa exclusão, mediante uma interpretação universal que me tem por centro, consolidou-se e acabou tornando-se muito poderosa. Minha tese é que isso não pode continuar assim. Hoje as pessoas circulam. O Canadá está cheio de imigrantes chineses. A Alemanha está cheia de turcos. Eles não podem ser deixados enclausurados numa bolha ignorada. Têm que ser incorporados. E para isso tem que ser incorporados em algo que reúna ambos, e não só a cada um. Por conseguinte, o próximo passo que eu lhes proponho refletir é como passar de uma ideia universal de humanidade excludente para uma ideia universal de humanidade includente. E isso é fundamental para que se possa ir adiante na evolução de uma concepção moderna de humanismo nos ambientes culturais atuais, que são axiais, em torno do que gira a concepção do tempo presente. Where a process of humanizing humanity has started, gives a direction of historical development and a parameter of historical interpretation. And in that context, I would like to give Western humanism its historical significance. Uma coisa que devemos ter agora presente é que não há modernidade só no singular. Esses tempos axiais do presente articulam modernidades.
E por conseguinte é necessário que se reflita sobre isso num passo adiante, que seja o de humanizar os conceitos previamente disponíveis de humanidade que circulam, que estão presentes. Com isso se dispõe de um ponto de partida que aponta uma direção de reflexão do desenvolvimento histórico das civilizações e culturas, um parâmetro para a sua respectiva interpretação histórica. E aqui eu quero propor-lhes que nós tenhamos como referência possível a concepção ocidental de humanismo, de humanidade, como historicamente significativa. Now, I need an hour to make clear what I mean by a historical interpretation of modern Western humanism. You have it here. I would like to speak about, many other 7 trends in a very complex interrelationship. It is impossible to do that now. I just list them up and give you examples for only 2 of these trends, namely the general trend of secularization and a related trend of idealization. I mean, universalization is clear. Naturalization means that the humans become objects of research and technical and medical manipulation. Historization, I think, is clear. Individualization and pedagogization is clear. Secularization is very, very important. That means that the divine qualities the human self has got in the actual time revolution by its relationship to the divine world is now going into the center of human subjectivity itself, and thus bringing about dignity of every human being. This is only possible if you transcend the limits of the universal religions which still cultivate their difference. So you need a cultural development of going beyond the limits of religious beliefs in order to address a universalistic quality of human individualism. The best example for that, for secularization and the other one by idealization, that in a certain way God did not vanish. Forget about Nietzsche's stupid idea that God is dead. No, he changed his place. And there is a long tradition in Western history with Pietism, mysticism, where the divine quality goes into let's say, the depth of the human mind, of human subjectivity. And on the intellectual level, you can see this idealization is this form of inner worldly divinity of every human being. There are great examples for this secularization and idealization. Secularization as a transgression of religious belief in favor of a wider universalism is symbolized by Lessing's Nathan the Wise, where the narrowness of religious belief, which has caused in Europe in the 17th century an enormous bloodshed, is transgressed into a universal morality. And the idealization of human beings means that we are subjects, we have a subjectivity which is characterized by our autonomy as morally acting beings, like Kant and others. Sorry that I only bring, or mainly bring, German examples. You can have the French, Spanish, I even think even Portuguese examples, but I don't have them in my German
education system. As características das evoluções históricas que permitem exemplificar essa evolução do pensamento superador das individualizações restritivas para uma universalização da humanidade, me tomariam no mínimo 1 hora para explicar cada item dos que estão aqui expostos. Não posso fazer isso. Então eu vou me restringir a 2 deles. O primeiro, secularização, e o quarto, idealização. Universalização parece razoavelmente fácil de ser entendido. Naturalização tem a ver com o fato de que frequentemente o ser humano é reduzido a objeto de pesquisa, objeto de análise, objeto de investigação médica. Ele se torna uma espécie de coisa. A individualização, a historicização são bastante óbvios, e a pedagogização, não me detenho nela, mas parece claro como utilização dos recursos de treinamento e de utilização dos outros para a formação. Me detenho um pouco no seguinte, em 2 aspectos: a secularização e a idealização. Primeiro, porque isso não é assim tão óbvio. Segundo, porque são extremamente representativos do que eu quero aqui dizer. Com a secularização, sublinha-se um aspecto característico de que a qualidade divina, nesses tempos fundamentais, que eu chamo de axiais, se desloca. O mundo divino migra para o interior da subjetividade humana e se cristaliza na dignidade da pessoa humana como eixo de significado. Com isso, se transcende o que sobraria de eventual limite das religiões universais, que seria a eventual contraposição entre o indivíduo e a divindade, já que a divindade migra. Razão pela qual eu digo que esta universalização da qualidade divina, da individualidade humana, prova que Deus não sumiu, Deus só se mudou de endereço. Esqueçam as baboseiras ditas pelo Sr. Nietzsche sobre a morte de Deus. Ele, coitadinho, não sabia o que estava falando. Coitadinho, sei o que acrescentei. Deus trocou de endereço. Ele saiu de um mundo extrínseco e mudou-se para o endereço das profundezas da mente humana. Com isso, a divindade torna-se um componente intrínseco, imanente ao ser humano. Dessa forma, a divindade não some, ela se torna humana. Isso aparece perfeitamente bem num exemplo clássico, que é uma obra de Lessing, chamada Natan, o Sábio, em que Lessing discute a crença nas religiões como faltora de oposições terríveis que conduziram às famosas guerras de religião do século XVII, das mais sangrentas que a Europa conheceu. O que iria na contramão dessa interiorização da divindade que a secularização acaba por trazer. A idealização dessa reflexão se expõe agora no nível bem característico, e desculpe-me, eu cito aqui novamente um outro pensador alemão, que é Kant, em que a dignidade da ação moral do homem exprime-se na autonomia. O homem é o autor das razões do seu próprio agir. É a minha educação alemã que faz que eu acabe citando só alemães, mas isso, o limite é meu. Vocês certamente podem citar franceses, espanhóis, e quem sabe até brasileiros, que sejam, não vou dizer portugueses, porque seria muito colonial, né? Até brasileiros que exemplifiquem isso, não é? Mas eu sinto os alemães que são aqueles com os quais eu fui educado. Well, this is only a sketch, an ideal typological sketch for a historization of this modern humanism I have described at the beginning of my paper. The whole trends are interrelated, and all of them have a dialectical structure.
They all have a shadow. But I can't speak about everything at the same time. Just to give you an example. The process of individualization is an element of this humanizing humanity, but it has a shadow in the Western history, a loss of a convincing idea of social solidarity. The Chinese people think you don't have it, therefore your individualism is not to be accepted. This is ideology to prevent human and civil rights ideas and so on. But this is only a scheme of understanding European Western history till that peak, that highlight of the beginning of modern humanism. But the story unfortunately went on. And that is a very sad story in the course of the 19th century. Universalization narrowed to nationalism. And then we had the development of Darwinism, social Darwinism, fascism, communism, very powerful trends of dehumanization. And intellectually, we have at the end of the 19th century the most radical anti-humanist philosophy I know, that is Friedrich Nietzsche. Is the history of humanism, of Western humanism, has it come to its end now? The leading intellectuals of the 20th century, with the exception of Emmanuel Levinas, a little bit soft, they said, yes, it's over. I said, no. And that brings me to my last quote. Eu só estou podendo lhes apresentar aqui um esboço ideal típico da evolução histórica dessas diferentes características do humanismo ao longo do tempo. Óbvio que todos esses elementos estão interrelacionados. Eles têm entre si uma estruturação dialética, na qual existem zonas de sombra. E há para essas zonas de sombra muitos exemplos. Um dos mais importantes exemplos é a constante e gradual perda de uma ideia consistente de solidariedade social. Os chineses utilizam isso como discurso ideológico para criticar o modelo ocidental, dizendo que vocês são a tal ponto individualistas que os outros sequer existem. A discussão ideológica dessa crítica fica aqui apenas mostrando como isso também é percebido, e não pode ser levado adiante. Essa história triste, dessa perda gradual, dessa ideia, continua século XIX adentro. Outro tipo de restrição é aquele que acontece com a ideia universal de humanidade ou de humanismo, que é aprisionada pela noção de nação, a nacionalização da humanidade. E isso é acompanhado por uma série de teorias que encontraram um sucesso surpreendente. O darwinismo social, as diferentes variações de fascismo, o advento do comunismo, todos eles apontam para uma desumanização crescente do pensamento. E um dos principais pensadores dessa filosofia anti-humanista é Friedrich Nietzsche. E alguns outros autores, como Emmanuel Levinas, um pensador francês, diz que efetivamente essa história de ideia de humanidade universal foi para o beleléu. Pode esquecer. Isso não se diz em alemão. So the question is humanism dead? We can say, yes, it makes sense to say that this classical Western humanism has been murdered in Auschwitz. But nevertheless, the ideas of universal humanity are still in the world, and I don't see how we can solve the problems of cultural orientation today in the globalizing process without picking them up and giving them a new shape. And doing so, first of all, we have to address the shortcomings.
and that is what I'm now only what I will do, but in a very short way. There are shortcomings of this classical modern humanism. Let me enumerate them. A suppressing of human inhumanity. It's still the fundamental intellectual attitude in the West. Don't speak of human suffering. Look into all the dictionaries and encyclopedias of the humanities and social sciences and look for an entry called suffering. You will not find one. You have many pages about human activity, agency, activity, action theory. Nothing about suffering. This is impossible after the crimes against humanity in the 20th century. Then, unfortunately, and I have to apologize to all my friends in classical antiquity, Western humanism had an illusionary relationship to classical antiquity. The real humanity has been realized with these guys in Greek and Rome. It's absolutely an illusion. And there were still very powerful ethnocentric elements in Western humanism. There was and still is a concept, a limitation of the concept of reason. In the discussion of post-colonialism, I had to learn from one of my colleagues that he said, "Don't come with Habermas," he said to me. That concept of reason is Western. And in a post-colonial perspective, you can't think that it is universally valid. No. And I will say the solution of that problem. He didn't say give it up. No, he said something different. And, which is very important in the age of climate catastrophe, our traditional modern Western humanism has a highly problematic relationship to nature. Eu continuo tendo que seguir apenas uma linha de apontar as questões que estão aqui esboçadas. São essas 5 que eu apresento aqui, que são riscos a serem evitados. O primeiro é superar a desumanidade humana. Se a gente pensar bem, evita-se com todo cuidado falar do sofrimento humano. Se você consulta dicionários e enciclopédias de ciências sociais, você encontra inúmeros verbetes sobre atividade humana, ação, produção de ações humanas, e raramente se dedicam as pessoas a falar sobre as porcarias inventadas, sobre os sofrimentos passados. É preciso repensar todo o quadro de referências em que isso é posto e atacar de frente tais simplificações. Depois de todos os crimes que foram praticados nos últimos tempos, por assim dizer, em nome da humanidade, o silêncio não é mais tolerável. E que não me venham dizer, meus queridos colegas estudiosos da Antiguidade Clássica, que isso é uma traição aos modelos da Grécia Antiga ou de Roma, porque lá também o etnocentrismo era brabo e pouco respeitoso dos valores do modelo universal teórico. É uma inércia muito poderosa que ainda sobrevive no universo de pensamento político. Com isso, nós temos uma limitação na concepção de razão que precisa ser superada. Um colega me dizia, representante do pensamento pós-colonial, por favor, não me venha falar de Habermas. Esse cara inventou uma noção de razão que é estritamente ocidental, não se aplica aqui à nossa questão. Mas ele não bateu a porta no meu nariz. Ele disse, agora vamos à cata de um elemento que nos reaproxime, de uma concepção que supere as limitações que eu critico em vocês e as que vocês não veem em nós. Eu penso que isso é incontornável, inevitável no mundo em que nós nos encontramos, por exemplo, em que questões como a humanidade lida com a natureza, na era das catástrofes climáticas, por exemplo,
que acarretarão uma modificação da forma de conceber e operar a razão. Now, the last part of my paper is now, what can we do to overcome these limits and weakness of traditional humanism? And that is the future perspective. The first point is we have to integrate inhumanity into our idea of what it means to be a human being. Humanism who is unable to look into the face of Auschwitz has no future. But realizing what happened in Auschwitz makes the cry for a new humanism inevitable. But we have to rethink what it means to be a human being. Not giving up the idea of dignity, but picking up some insights of the classical humanists like Cicero, who said the human nature is characterized by fragilitas, fragility. Okay, we have to add fallibility and that is the insight of Emmanuel Levinas, vulnerability. And that gives our whole image of what it means to be a human being a much more dialectical form, in which the dignity gets a new, how should I say that, sharpness, a new power of the human mind, which forbids every form of self-sufficiency. We made it, we have human rights, and everything is wonderful. This is the first point, but first you have to translate. O último capítulo da minha apresentação propõe saídas para as questões levantadas, portanto, que perspectivas futuras. E começa-se pelo fato de que nós temos que olhar de frente para as desumanidades com que convivemos, integrar as desumanidades. É impossível refletir hoje sem olhar, olho no olho, as catástrofes que aconteceram nos campos de extermínio como Auschwitz. Dessa consideração aberta, surge um clamor por um novo humanismo, e não um clamor pelo desaparecimento do humanismo. E este clamor tem que ser ouvido. Por conseguinte, repensar o humanismo é inevitável. Nós temos que recuperar intuições do humanismo clássico, por exemplo, tal como foram expressas no conceito de Cícero, que é o conceito que nos é muito próprio, que é o conceito de fragilidade do ser humano, da sua falibilidade, ou no termo cunhado por Emmanuel Levinas, da sua vulnerabilidade. De forma que com isso nós nos apossamos da forma dialética em que a dignidade da pessoa humana historicamente tem que se transformar num fio de navalha mais afiado, mais agudo, para dar conta do seu poder racional de lidar com essas questões contrapostas. Não podemos nos comprazer na autossuficiência de havermos proclamado listas de direitos das pessoas humanas e do cidadão e nos deitarmos sobre elas qual sobre berço esplêndido. Este é o meu primeiro ponto. Well, as to the illusionary idea of realized humanity in classical antiquity, we have to become more realistic than ever in historical thinking. But we should replace illusion by utopian elements. I'm pleading for a rehabilitation of utopia in our cultural orientation as a necessary complement of a realism of human inhumanity. Cuidado que eu recomendo em considerar o que se imaginou ter sido
que a antiguidade clássica já tinha dado conta de toda a realização da humanidade, que eu vejo como uma ilusão otimista, pode ser ajudado pela reabilitação dos elementos utópicos, que aparecem como um complemento necessário na referência de hoje para a realização do humanismo nas condições contemporâneas. Well, time is running out, so in respect to the ethnocentric elements, a new humanism has to change the logic of historical sense generation, of historical thinking. Give up any form of origin-oriented teleology, from Socrates to the European Union. We realized what the Greeks have dreamed of and things like that. And the Chinese, they do it in a very powerful way today. Give it up! The new logic of historical thinking, which in fact takes place in the work of most of the more advanced historians, is not an origin-oriented teleology, but a future-oriented reconstruction. And that is logically overcoming ethnocentrism. O tempo está adiantando e eu preciso sintetizar. Primeira coisa, nós temos que superar de vez os elementos etnocêntricos. Mudar a lógica que preside aos processos mentais de atribuição de sentido ao processo histórico. Deixar de lado essa história de que nós temos uma teleologia determinante das origens até o fim do mundo. Como se de Sócrates a União Europeia tivéssemos resolvido todos os problemas da humanidade. Bulufas, não é nada disso. Largue-se de lado essa teologia que olha no retrovisor e pensemos na teologia, sim, que diz respeito à perspectiva de futuro, que nasce das ações e da interação entre os homens que organizam sua reflexão no tempo de hoje. And now the question of reason, I wrote it down, replacing theoretical reason by practical reason, from reason to reasoning. That gives the intercultural communication a completely new dynamics and openness. And I don't see that the non-Westerners will refuse to enter the realm of reasoning, where one part, namely ours, comes and says, listen, I tell you what reason is. Please read Jung and Habermas. And if that is not sufficient, go back to Kant and things like that. No. And it is a good Kantian idea, what you can read here, replacing theoretical reason by practical reason. It was already Kant who said, practical reason has priority over theoretical reason. And the last thing, that is a paper for itself, we have to rethink the interrelationship between culture and nature. It does not take place. We speak about climate change, and then we think about how can we construct motor cars with less pollution and so on. But we don't ask ourselves, what does it mean that we are still nature in our body? How can we synthesize the perspective to nature and the perspective to culture in a way that we meet ourselves? We live a synthesis. There are very intelligent humanists and social scientists. What do? They naturalize culture and end in social biology, brain research, that the brain researcher tell you, forget about responsibility, forget about freedom and liberty. It's an illusion. Everything is determined by what is going on with this electronic thing, this higgledy-piggledy in our brain. And then the others say, what is natural science? It is a cultural issue, so in fact nature is only culture. Both is nonsense. And here we have a challenge for philosophy and the humanities, who look for the categorical foundations of our speaking about history. Of course, history is beyond nature, but nature goes with us
into history. And what does it mean? This is a very important challenge to all disciplines in the universities. So immediately I think your university should build up an institute for advanced study mediating culture and nature. And then we will try to find out something which can be used as an argument towards a new humanism where we humans have no longer forgotten that we are a part of nature. And this, in my opinion, is, with the four other perspectives, an idea what humanism can be about in our time, in a new situation of intercultural communication, which can contribute to a culture of understanding and recognizing differences by referring to our common being as human beings. Thank you very much. Tradução, né? Mas faz parte do meu karma traduzir as últimas palavras do professor Röse, os dois últimos pontos D e E. Depois dessa reconstrução teleológica orientada para o futuro, por conseguinte, dependente da decisão racional dos indivíduos que conversam nessa comunicação intercultural, ele sugere que se pense em duas coisas. Primeiro, que se substitua a concepção estática de razão teórica pela razão prática. E não simplesmente fazer um discurso que te mande ler Habermas e depois mande ler Kant para saber o que é a razão. Mudar de razão para raciocinar, de razão para pensamento, do mundo supostamente estático para o mundo efetivamente dinâmico. E Kant tem uma intuição muito interessante, ele diz a razão prática tem prioridade sobre a razão teórica. Nós não podemos simplesmente fazer as coisas porque alguma razão teórica estipulou uma prioridade, mas a razão prática, ou seja, o que os homens decidem fazer por razões tem que ser levado em conta. E uma dessas questões aparece de forma muito importante na relação que não pode ser esquecida entre o homem, a cultura e a natureza. Eles não podem ser opostos. Não se pode reduzir a cultura, a natureza, a dizer, é tudo uma questão de determinismo sociobiológico. Está tudo devidamente estipulado. Você é simplesmente uma função pré-determinada da natureza. Some-se. Com isso desaparece responsabilidade ativa, desaparece liberdade, desaparece autonomia. A naturalização da cultura desumaniza a cultura. Por outro lado, também seria um pouco cretino reduzir todas as ciências naturais a viagens culturais, sem nenhum tipo de sustentação. É preciso manter a relação entre cultura e natureza no formato de perspectivas integradas. Se eu quero construir carros menos poluentes, não é simplesmente porque eu quero desenvolver uma determinada tecnologia, mas é porque humanamente eu considero que a construção de carros menos poluentes é relevante. Isto é um convite a uma reflexão filosófica de natureza fundamental, ou seja, quais são as categorias sintetizadoras com as quais eu lido para qualificar esta inter-relação entre cultura e natureza. E creio que nós ganharemos muito. Por exemplo, se a Universidade Federal de Goiás fundasse amanhã um Instituto de Estudos Avançados para análise de relações entre cultura e natureza. Fica a sugestão. Por que isso é importante? É porque tanto mais nós nos consideraremos humanos, quanto mais deixemos de esquecer, cuidemos de não esquecer que nós somos parte da natureza e não opostos à natureza. E isso tem que estar também presente na comunicação intercultural, sob pena de que nós tiremos dos nossos pés o mundo em que nós vivemos.
E com isso deixo aqui a questão dessa reflexão que lhes está proposta e agradeço muito a atenção que me foi dedicada. Professor Luiz Sérgio, há um espaço para perguntas? Claro. Quem quer fazer alguma pergunta? Ana? Pode fazer pergunta em inglês, em alemão. Adoro perguntas simples. That is a very important question because it tackles my idea of the universal historical development. If you pick up the basic difference between linear and cyclical time, it is absolutely clear my time concept of cultural evolution is a linear one. Now you can say, okay, he is a Westerner, and we know that the Chinese with the Jews and the Indians with the idea of the Yugas, they don't have this stuff. First of all, I would say that is not true. Every culture has both time concepts. It is not an either or, but it is an issue of how they relate to each other. And we live now in a modern society, or in modernizing societies all over the world, with a diversity of modernizations, a multiplicity of modernizations. Nobody can deny that a historical understanding of this present day situation is only possible by a reconstructive looking back at the past on the basis of a linear time concept. But this looking back at the past with a linear time concept is the case even in archaic societies. They look back at the time where the gods are still living with the human people, where the main ancestor lived, came down from heaven and did something. And then the chieftain, who is very powerful, and said, I am and belong to the offspring of these powerful ancestors. That is linear. My point is, the linearity is a new one due to the replacement of origin-oriented teleology by future-oriented reconstruction. Origin-oriented teleology means everything starts with an origin. And this is a place where we find ourselves, and the others are outside. Future-oriented reconstruction is something completely different. We live in a time where it is necessary to come to terms with otherness. Let's have an idea what this kind of coming to terms with otherness, what this acknowledgement of difference is about, and then reconstruct the past by asking what are the conditions, the historically pre-given conditions for bringing about a future in which this change away
from the clash of civilizations toward a new culture of recognition can be made plausible. Cyclical time, in my opinion, has no place in this. And whether that is a Western superiority feeling or not, sorry, it is a question of evidence, it is a question of possibility. I know that many people, mainly in the West, they dream from the harmony of the nature. And they look into yin and yang constructions of the Chinese. You buy the I Ching and everything is in a big harmony. We had that in the 15th century as well. But this is pre-modern. And the change into modernities is a change in conceptualizing time. The question is, how can we relate the quality of being a human being to the issue of time? We have to temporalize humanity. And that is exactly what I wanted to make plausible by that paper of mine, which I think could only get such an applause by you, by the translation of Estero. He made it much better than I said it in my very... Adoro respostas simples. A minha tese é que os tempos convivem em todas as sociedades e todas as culturas, é uma afirmação peremptória que o professor faz, tem os tipos de tempo que a pergunta sugere, linear, cíclico, retroativo e recomeçante. Não há como isolar um do outro. Posso ser acusado de dizer que eu tenho um modelo muito ocidental de ver o tempo como linear, e que chineses ou indianos me diriam, não é nada disso porque você é um desgraçado de um ocidental. E eu digo, não, isso vale para vocês também. A questão não é saber que tempo nós temos e que tempo os outros não têm, mas a questão é saber como é que se articula internamente a cultura dessa sociedade a relação com o tempo, já que há uma grande multiplicidade de formas modernas de considerar o tempo. Fiquei aqui tentado fazer uma observação, mas eu não sou comentarista, eu sou só tradutor, né? Então, a questão é de que forma se olha para trás para reconstruir o passado. E isso é fundamentalmente uma concepção linear do tempo. O que está para trás veio antes. E isso vale para as sociedades arcaicas, por exemplo, em que num determinado momento de origem, homens e deuses faziam parte de uma única comunidade, até que num belo dia um deles se considera como líder e diz, eu sou saído de uma linhagem especial e cria a distinção entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. A minha tese é que da análise temporal da linearidade com respeito ao que veio antes, o que está no passado, se substituiu a determinação teleológica de que as coisas todas procedem das origens de uma forma inelutável para uma concepção moderna em que as coisas se organizam de maneira a se reconstruir como é que se supunha que ia acontecer no futuro. Ou seja, a reconstrução é orientada pelo pensamento de amanhã e não pela cópia do acontecimento de ontem. E dessa forma eu lido numa montagem analítica do tempo com o modo com que eu me entendo com os demais. Como é que eu dou conta da autoridade, da alteridade. Sob, evidentemente, um risco muito incisivo de que, se não for assim, nós vamos bater no conflito das civilizações. Nessa lógica, entender uma possível alternativa de interpretação do tempo como cíclico não tem lugar, não cabe. Não cabe. Como é que eu vou fazer isso? É uma questão de catar as evidências e transformar o discurso explicativo num discurso plausível.
Essa questão de que nós todos viveremos num mundo de 100% harmônico, em que as forças de Yin e outras Yang vão se coordenando para que tudo seja muito bonitinho, nós também já tivemos no mundo ocidental no século XV, mas isso é anterior ao paradigma moderno, em que as modernidades se instalaram. Justamente o meu ponto é de mostrar essa diferença na unidade. Eu vou com o seguinte: será sempre necessário qualificar, conceptualize time, ou seja, conceituar o tempo, dar-lhe um conteúdo que permita entender como é que a gente consegue ser humano nesse tempo. E para que isso chegue lá, uma vez que a minha proposta é de um humanismo, de uma humanidade universal, é preciso propor o seguinte: temporalizar a humanidade. So far. I have to add something, because that was not complete what I said to you. In thinking history, in historical thinking, we make use of principles of sense and meaning. So we have to ask the question, where do these principles come from? And when we go into the depths of the human consciousness and asking for the place of these fundamental principles of meaning, we will make a discovery. Namely, that there are moments when the time stands still. When the flow of time, whether that is cyclical or linear, vanishes. The great moment, the Greek had a wonderful term for that, kairos, where past and present merge. That is very difficult to think, but it is a necessary presupposition for a meaningful historical thinking. And don't ask the historians for this great moment. The best source for knowledge about that is literature. For instance, À la recherche du temps perdu, you know, that great novel. There is a little story that the hero, the guy who tells his story, is drinking a cup of tea when he had ditched a Madeleine cookie. And by drinking it, he made an experience of overwhelming meaningfulness of the world. Read that text and you will see what I mean. Here, time has come. I wouldn't call that eternity. That is much too much Plato, that's much too much St. Augustine and metaphysics. Forget it. It is an experience. And the contrary takes place. The overwhelming experience of senselessness. Time comes to a standstill, or like Dandino said it, dammed up. Like the Holocaust experienced by their victims. And look what the people said in the film by, he has now just published his autobiography, the great French filmmaker. My goodness, the name is not in my mind, but you know what I mean. No. He made a 7-hour film about the Holocaust memory. Claude Lanzmann. That is what I mean. And here you can see what I mean with the time stands still by listening to the guy who is just telling the story of himself when he had to enter the gas chamber where all the dead people were. And then you see his face and how he couldn't go on speaking. At that moment, the time stands still. This is a time dimension we have to think about in order to make clear what it means to think
sensually and full of meaning. I had to add that because otherwise I think the clue of your question has got lost. Sorry for... Uma breve observação para completar a resposta anterior. Que o professor considerou absolutamente necessário fazer e achou que faltou esse elemento. Ele dizia, é absolutamente fundamental que nós tenhamos presente que na elaboração do pensamento histórico, quando você pensa a história, você lança a mão de princípios de atribuição de sentido. E é importante se localizar de onde eles provêm, como eles se fundamentam, quais são esses princípios fundamentais que representam a atribuição de sentido. E há um determinado momento em que o tempo para. Não há mais nem tempo linear, nem tempo cíclico. O tempo simplesmente se esvai. E este momento em que passado e presente se fundem no momento sem tempo, eu chamo de kairos, que é uma espécie de suspensão da percepção do tempo. Um dos mais importantes locos em que se tem uma fonte dessa experiência kairótica está na literatura. E uma das passagens mais frequentemente citadas para exemplificar isso é uma famosa passagem do romancista francês Marcel Proust, A Procura do Tempo Perdido, em que o protagonista está tomando uma xícara de chá e ele se lembra do sabor e da fragrância dos bolinhos que ele costumava comer quando criança, que se chamam em francês madeleine, madalenas, né? E nesse momento o tempo some. E na percepção desta transposição para uma intuição global do mundo, pela relação entre o tomar o chá e lembrar-se do bolinho que ele não estava comendo, e o protagonista se transpõe para uma síntese do mundo. Ele experimenta uma síntese do mundo. De que se pode dar um exemplo contrário. Se aqui o mundo adquire um sentido pleno, que apareceu nessa fonte, também se pode ter o exemplo do oposto, em que a mesma situação se apresenta numa situação que nós chamaríamos de desagradável, da absoluta ausência de sentido, como é o caso do Holocausto dos judeus. E a esse propósito eu cito outra fonte, que nós quisermos chamar de literária, que é um documentário de 8 horas de duração, realizado pelo cineasta francês Claude Lanzmann, em que muito do que é apresentado são gravações de testemunhos de sobreviventes. E há, notadamente, num caso em que, entrevistado, num determinado momento, um sobrevivente não sabe mais falar. E na expressão do rosto do sobrevivente, e eu vi essa cena, se percebe que ele sai do tempo da entrevista e mergulha numa síntese da percepção da absoluta ausência de sentido do que viveu. E a cena é muito marcante. Eu entendi que precisava fazer este acréscimo ao que eu havia dito antes, para mostrar que há situações em que o tempo parece ter ficado parado no tempo. Às 9 horas, todos aqui, se possível, aprendermos mais com o caríssimo professor Ior Ruiz, tá? Agradecendo muito a ele e a maravilha de tradutor que temos, o professor Estevão Martins.